Nós, no domingo passado, demos início à exposição das Sagradas Escrituras no livro dos Juízes. E nós retornamos então para este poderoso livro das Sagradas Escrituras, o livro que faz parte do cânon das Sagradas Escrituras, o livro dos Juízes, capítulo de número 2. Vamos então abrir nossa Bíblia lá no início dela, após o Pentateuco, passando pelo livro de Josué. Você então chegará ao livro dos Juízes, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 5, o versículo 1 até o versículo 5. Mas nós, de maneira que Deus nos ajude, confiados nele, nós vamos expor todo o capítulo de número 2. Mas em suma, nós vamos aí começar resumidamente, porque trata resumidamente do que nos trará o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Eu farei a leitura, os irmãos, por favor, atentamente acompanhem a leitura do texto sagrado. Diz assim: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, que nós, Pai, ao sermos confrontados com a palavra do Senhor nesta noite, nós tenhamos a certeza, contemplemos a Tua fidelidade, ó Deus, e também, Deus, que saibamos da nossa infidelidade, ó Pai, e que o Senhor nos corrija, nos perdoe, nos conserte, ó Deus, para que sejamos fiéis, assim como o Senhor, pela Tua graça, tem sido a Tua aliança fiel para conosco. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos nossos pecados, confiados no Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós começamos a exposição do livro dos Juízes no domingo passado. E nós vimos que o livro de Juízes dá início à história do povo de Israel, uma vez já habitando em Canaã. Deus havia confirmado a promessa que fizera ao pai Abraão: sai da tua parentela, a terra que te mostrarei, uma terra que mana leite e mel, ali estabelecerei a ti e a tua descendência. E Deus cumpriu o que falaram, porque Deus é fiel, como nós cantamos aqui. O Senhor estabeleceu as 12 tribos de Israel em território cananita. Mas Israel quebrou a sua aliança com Deus. Israel, que deveria expulsar os povos de Canaã, os povos pagãos de Canaã, não o fez. Nós vimos no capítulo 1, no domingo passado, as tribos do norte e parte das tribos do sul não expulsaram os moradores. Antes deles fizeram escravos. E depois, posteriormente, casariam-se, uniriam seus filhos, as suas filhas, àqueles povos pagãos. E então a idolatria seria instituída em Israel, e que levaria ao reino do sul, uma vez dividido, e ao reino do norte, como nós vimos nos profetas menores, a sucumbir diante do poderio de nações estrangeiras. Deus é fiel, mas o seu povo permanece infiel, o seu povo é rebelde. E Deus, de fato, agora vai confrontá-los. É o que nós vimos aí no capítulo 2 do início. O capítulo 2 do livro de Juízes, ele tem três pontos importantes, três sessões importantes. A primeira é essa repreensão que nós vemos no verso 1 ao 5, quando Deus chama os israelitas a cumprirem sua parte na aliança, uma vez que Deus o fizeram. Deus cumpriu a sua aliança, Deus estabeleceu-os em Canaã. A segunda parte trata da morte de Josué, a morte do líder Josué, e a tensão, o drama que posteriormente à morte de Josué se levanta em Israel. Ou seja, morre um grande líder, e morrendo esse líder,
povo se dá à idolatria, o povo perde direção, o povo se entrega à corrupção, o povo de Israel. E então Deus, que tem agora na sua graça, segundo a sua aliança, Ele levanta juízes para julgar, livrar Israel da opressão que lhes vier por causa de seus pecados. Isso prova que Deus é gracioso em extremo. Ainda que o homem não mereça, ainda que nós não merecemos, Deus, Ele é misericordioso. Ele poderia ter abandonado Israel à sua sorte terrível, porque Israel quebrou a aliança, mas Deus busca o seu povo rebelde. Deus ama o pecador, e Deus envia juízes, levanta os juízes para julgarem a Israel, para livrarem Israel das mãos opressoras dos povos que habitavam Canaã e a circunvizinhança. Meus irmãos, esse capítulo 2 é um resumo do que há de reger toda a história do livro de Juízes, que nós já vimos até no domingo passado, fizemos menção na introdução deste livro. Israel se corrompe, Deus oprime Israel pelo seu pecado, Israel arrepende-se, Deus levanta o juiz. Morre o juiz, Israel se corrompe, Deus castiga Israel, Israel se arrepende, Deus levanta o juiz. E assim, consecutivamente, levanta-se o juiz morre, Israel peca, Deus castiga Israel, ele se arrepende, Deus levanta o juiz. O livro de Juízes é essa dinâmica de sempre. Ela vai acompanhar todo o livro de Juízes: o pecado do povo, o castigo de Deus, o arrependimento do povo e o juiz deve ser levantado para livrar o povo. O capítulo 2 vai resumir isso, nós veremos. Mas vamos à primeira parte, que é Deus repreendendo os israelitas pela sua infidelidade. Veja o versículo 1: subiu o anjo do Senhor a Gilgal, de Gilgal a Boquim. Lembre-se que o Gilgal era um dos acampamentos de Israel. Antes de Israel estabelecer Siló como lugar do templo, do tabernáculo, da arca da aliança, o lugar de adoração era Siló. Mas Gilgal era um lugar de acampamento de Israel. Quando Josué atravessa para Canaã, atravessa o Jordão e entra em Canaã, o primeiro acampamento montado é em Gilgal. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor, o que é o anjo do Senhor aqui? É um representante de autoridade enviado pelo próprio Deus. Aqui não diz o texto claramente que é uma pré-encarnação de Jesus Cristo. Pode ser ou pode ser um anjo que é um servo e ministro de Cristo e de Deus o Pai, que é enviado para falar o que Deus ordena ao seu povo. Então ele fala como se o próprio Deus falasse. Nós percebemos isso na leitura. Esse anjo é o enviado com a autoridade de Deus para falar no lugar de Deus. E ele vai exortar o povo e corrigir o povo. Então ele sai de Gilgal e vai a Boquim. Boquim era um território, uma cidade menor, que ficava entre Siló e Betel. Entre Siló e Betel ficava uma região de um lugar chamado Boquim. É nesse lugar que o anjo, saindo de Gilgal, vai até Boquim, como diz o texto. Ainda em Canaã, a região é Canaã, é dentro de Canaã que isso acontece. Então veja, versículo 1: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir. Isso é Deus falando, mas o anjo fala como representante de Deus. Assim como o pastor é chamado anjo do Senhor em Apocalipse, né? Vocês estão estudando Apocalipse aqui nos domingos pela manhã. E as 7 igrejas da Ásia diz assim: assim diz o Senhor ao anjo da igreja. Ali é um pastor, porque a palavra anjo significa enviado, mensageiro. Então o mensageiro fala da parte de Deus. Aqui é a ideia. Um anjo, então, enviado, não ministro, pode ser usado como ministro. No Novo Testamento é usado para ministro. Mas aqui vem propriamente um anjo, o ser criado, o angelical, que é enviado da parte de Deus para falar da parte do Senhor. E ele vai dizer: do Egito vos fiz subir. É o que Deus ordenou ao anjo que dissesse, representando o próprio Deus. E vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Uma referência a Abraão, Isaac e Jacó. Eu disse, olha o que Deus disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Ou seja, o que Deus está começando a dizer aqui, para confrontar o povo posteriormente? Deus, eu, o Senhor, diz Deus, sou fiel. Eu nunca invalidei a minha promessa que fiz a vocês, Israel. Nunca invalidei. Josué, no final do seu livro, vai dizer assim: pois nenhuma das palavras que o Senhor nos deu caiu por terra, mas ele as cumpriu todas.
Então, irmãos, para que Deus confronte Israel da sua infidelidade, Ele primeiro revela e faz-lhes lembrar da sua fidelidade. Eu posso cobrar a infidelidade de vocês porque eu sou fiel. E é por isso que, como Deus poderoso e fiel, eu posso exortá-los, corrigi-los e acusá-los de infidelidade. E aí Deus continua, versículo número 2: vós, porém, diferentemente, Deus é fiel, vós, porém, Israel, não fareis, eu vos ordenei, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Lembra-se lá que eles eram para expulsar todos os de Canaã, os povos pagãos ali, e Deus havia ordenado: vocês não devem fazer aliança com esses povos. Antes, o que vocês deviam fazer? Derribareis os seus altares. Com tudo o que vocês fizeram, vocês deveriam fazer isso, derribar os altares deles, não fazer aliança com eles, mas contudo vocês não obedeceram a minha voz. O que é isto que fizestes? É interessante que essa pergunta é a mesma que Deus faz a Adão e a Eva. Quando ele, se você voltar a Gênesis, quando Deus vai confrontar Adão e Eva por terem comido do fruto que Deus ordenara não comer, e a questão ali, o problema não era o fruto, tá, irmãos? Não tinha nada a ver com o fruto. O fruto era um fruto qualquer. Não tem nada a ver com o fruto a princípio. A questão ali é a ordem de Deus. Deus tinha dito: não coma, e eles comeram. Tanto que Deus vai dizer assim: vocês comeram do fruto que eu ordenei que vocês não comessem. Deus não diria assim: vocês comeram do fruto que faria mal a vocês, do fruto que vos prejudicaria. Não tem nada a ver com o fruto, tem a ver com a ordem de Deus, não é que vocês não comerem. E aí Deus coloca a pergunta: o que é isto que fizeste? Pergunta a Adão e Eva. E agora ele pergunta, porque assim como Adão e Eva, Israel agora quebrou a aliança. Deus tinha uma aliança com Adão, e Adão quebrou a aliança, ele não cumpriu a sua parte do contrato. Israel também. É por isso que a pergunta é a mesma: o que é isto que fizeste? Nós não entramos no casamento, nós não entramos no contrato, eu cumpri a minha parte e vocês desobedeceram a minha voz. O que é isso que fizestes? Meus irmãos, Deus havia dado ordens explícitas através de Moisés ao povo de Israel. Em Êxodo 23, Deus disse assim: não farás aliança nenhuma com os povos de Canaã, nem com seus deuses, eles não habitarão na tua terra. Para que, olha só, por quê? Porque Deus, ele é preconceituoso? Porque Deus odeia outras etnias? Porque Deus só ama aqueles que têm sangue israelita? É por isso? Deus faz acepção de pessoas, por isso que ele diz: os de Canaã não habitarão mais ali, só os israelitas. É por isso? Não. Veja o motivo: para que não te façam pecar contra mim. Esses povos são povos que vivem longe, que não me conhecem, e eles seriam um prejuízo para vocês. Não é questão de preconceito infundado, porque eu não gosto deles. Mas eles devem ter nada, mas eu não gosto deles. Não, porque a influência deles é danosa a vocês. Vocês morrerão. Por isso, não fareis aliança com eles, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isto te será por cilada. É por isso que eles têm que ser expulsos, porque eles vão prejudicar vocês. Eles vão fazer com que vocês morram. Eu amo vocês, eu não quero que vocês morram. Eu faço isso por amor, diz Deus. Mas Israel não deu ouvido. Em Êxodo 34, Deus, o bondoso Deus, irmãos, Deus é bom. Deus avisou muitas vezes. Em Êxodo 34, novamente Deus diz: vocês não permitirão que eles habitem no nosso meio, para que não faças alianças com eles, e não suceda que, em se prostituindo ele com seus deuses e lhe sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. Deus está pensando em seu povo, na pureza, na santidade do seu povo. Em Deuteronômio 7, Deus fala de novo: e o Senhor teu Deus, quando o Senhor teu Deus tiver dado Canaã e colocado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, os povos dali, as nações dali. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Não terás piedade delas, porque elas não terão de vocês. Lembra que o contexto não é de guerra, irmãos. Se não morresse a família dos cananeus, morreriam as famílias dos israelitas. É diferente do que o contexto de hoje. Você tem que entender o texto dentro do contexto. A ideia é, olha só como isso é aplicado a nós. Uma pausa aqui. Olha como isso é aplicado a nós.
Se uma amizade no trabalho, no seu trabalho, no meu trabalho, na sua faculdade, na faculdade que eu estudo, se uma amizade está me prejudicando, está me influenciando a pecar contra Deus, eu corto a amizade, eu paro de falar. E se insistir muito, eu corto o contato. Aí a pessoa vai, porque a gente fica assim, mas sabe que a pessoa vai entender? Meus irmãos, se a pessoa não se dá a entender, eu não vou ficar flertando com o perigo. Quer ela entenda, quer não. Eu queria que ela entendesse. Eu gostaria que ela entendesse. Mas quer ela entenda, quer não, o que importa é que eu não pegue contra Deus. Tem amizades, irmãos, tão danosas que você tem que cortar na raiz. Se você ficar a continuar a ter contato e cortando os elos, aos pouquinhos, você vai se prender cada vez mais. Tem coisas que você tem que ser radical. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e joga-o fora. É melhor entrar sem o olho no céu do que isso com o olho e com o corpo todo no inferno. Jesus pregou certas posições radicais. Israel deveria fazer isso, mas Israel não fez. Olha o versículo de número 3, aí no texto de Juízes. Pelo que também eu disse, vocês quebraram a aliança. E Deus vai dizer, pelo que eu também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Agora é um castigo, tá? Manter os cananitas entre Israel, porque Israel devia expulsá-los. Mas Israel não quis, Luiz, Vanessa, Jorge, Leandro. Israel não quis fazê-lo, agora Deus vai castigá-los como? Mantendo aqueles povos no meio deles. É um castigo de Deus, para que Israel aprenda. Olha só, pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Isso é tão verdade que nós lendo os livros da Bíblia, até chegar na monarquia, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, nós vamos ver Israel e posteriormente Jerusalém adorando aos Baalins. Nós teremos adoração pagã misturada com a adoração sacra. Porque Deus disse, eu vou castigar vocês não quebraram, vocês quebraram a aliança, eu vou castigar, deixando os povos aí, eles não serão expulsos, e os deuses deles serão laços para vocês. Vocês não querem? É assim, né? Vocês não querem isso, é o que vocês querem. Então eu lhes darei o que vocês querem. Deus é justo. Eu lhes darei o que vocês querem. Esses deuses que vocês não derrubaram, não expulsaram, vos serão de laços, eles vão destruir vocês, que vocês assim fizeram. Não é porque Deus é mau. Eu avisei, Deus diz, eu dei ordens, eu avisei, eu fui misericordioso de vocês, mesmo assim não me ouviram. Agora eu vou entregar vocês aos desejos do coração de vocês. E é o que o Novo Testamento diz quando Paulo escreve em Romanos 1, ele diz, e havendo eles desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou às suas paixões. Nada mais justo, irmão. Você fala que Deus é mau? Se alguém deseja o pecado, tendo Deus advertido tantas vezes, tendo ele limitado as implicações das atitudes, mas tantas vezes, aí Deus decide agora entregar, é injusto? Ele é justíssimo. Você não quer aquilo, então vou te dar aquilo. É o que Deus está fazendo com Israel. Eu não expulsarei as nações. Vocês deveriam expulsar, vocês não quiseram. Vocês vão viver no meio delas, e os deuses delas não serão por laço, vão prejudicar vocês. E aí veja, versículo de número 4. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram aquele lugar que estava entre Siló e Betel de Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Boquim significa literalmente os que choram, os que lamentam. É a palavra, o termo hebraico, Boquim. Daí se colocaram o nome do lugar de Boquim, porque choraram ali e sacrificaram ao Senhor. E é impressionante que toda vez que nós vemos isso na Bíblia, nós já imaginamos que houve arrependimento real. Chorou é porque está arrependido. É verdade isso até no dia a dia. Quando as pessoas choram, a gente já parte do pressuposto que agora vai dar certo. Agora ele estou hoje. Por quê? Ele chorou muito. Chorou muito. Quando chora muito assim, ele está emocionado, ele se arrepende. Mas choro está um abismo de arrependimento. Só choro está a um abismo de arrependimento. Há uma distância incalculável de santidade. A prova não é só essa, mas esta também. A prova de que eles choraram por causa da ameaça. Quem não chora na ameaça? Vocês não vão mais
inimigos de vocês e os seus deuses serão selados. Aí, com essa ameaça, choram. E aí sacrificaram tentando se livrar da implicação da quebra da aliança. Mas não era verdadeiro. Não era verdadeiro? Como é que eles sabem que não era verdadeiro? Porque eles voltaram aos seus pecados depois. E arrependimento, meus irmãos, é abandono de pecado. Arrependimento não é choro. Arrependimento não é, olha, o que eu estou fazendo? Eu fiz de novo, só choro. É claro que o arrependimento verdadeiro envolve emoção. É claro que isso é envolvido. Mas não é só isso. Envolve, acima de tudo, atitude, abandono de pecado, conversão, voltar, dar uma volta radical, uma mudança radical de vida, uma metanoia. Arrependimento vem da palavra metanoia, uma mudança de mente, de concepção e, por assim, de implicação de atitude, um peso diferente, uma agir diferente. Arrependimento é isso, não choro, não apenas emoção. Eles sacrificaram, eles choraram, mas nós veremos que diante da história de Juízo, eles vão voltar a pecar de novo. Isso é prova de que arrependimento é muito mais do que apenas emoção, embora o arrependimento envolva emoção. Então não se engane aqui, tá? Olha aí, você está lendo o texto, ainda bem, eles se arrependeram. Calma, o amanhã mostrará e revelará. Calma. Meus irmãos, nós somos muito impressionados. As pessoas mostram o início de alguma coisa, nós estamos em, nossa, você viu? Pode olhar aquela pessoa, vai dar certo mesmo. Calma. Nós homens, nós com a língua, nós nos gabamos de grandes coisas. Nós prometemos grandes coisas. Mas se Deus não for por nós realizamos quase nada do que nós queremos. Então calma. Vamos esperar. Vamos ver o que Deus nos revelará. O que Deus nos mostrará acerca de tal pessoa. Aqui choraram, mas voltaram ao pecado. Versículo 6. Vai narrar a morte de Josué. Por que isso aqui é importante? Porque o autor já tinha falado da morte de Josué já, lá no início do livro. Olha aí, capítulo 1. Olha aí. Volta um pouco só a Bíblia aí. Olha o versículo 1 aí. Olha aí. Depois da morte de Josué. O autor já tinha falado que Josué houvera morrido. Por que o autor volta agora a relatar a morte de Josué? Por que isso é importante novamente? Justamente porque o autor quer agora mostrar que a morte de Josué é um ponto importante para a mudança de Israel no que concerne a deixar a aliança de Deus. Com Josué, o povo, ainda que fizesse movimentos de apostasia, o líder de Deus, pelo poder de Deus, conservava o povo, chamava o povo a arrependimento. Tanto que vocês saberam que Josué, nos seus capítulos finais do seu livro, dirá assim: decidi hoje aqui em Sivais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué era um líder que chamava o povo ao arrependimento, que chamava o povo à aliança de Deus. Mas agora ele morre. E isso será de maneira pontual, decisivo para a apostasia de Israel. Então veja comigo, versículo de número 6. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um para a sua herança, cada um à sua herança, para possuir a terra. Está fazendo um flashback aqui, porque isso já foi visto em Josué. No livro de Josué ele dividiu a herança. Tem um flashback, tá? Para mostrar, como eu disse, depois da morte de Josué, aqui o povo se entregaria à corrupção, à quebra da aliança. Versículo de número 7, olha só como isso é verdade, olha. Vamos ver juntos? Versículo 7, leiamos. Serviu o povo todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, e ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor. Esse versículo aqui, irmãos, ele está aumentando a culpa de Israel. Ele está aumentando a culpa de Israel. Porque ele está dizendo assim, Deus está dizendo assim na sua palavra: Israel foi bem servido de líderes fiéis. Josué foi, pela graça de Deus, embora um homem falho como nós somos, foi usado poderosamente pelo Senhor, e o Senhor engrandeceu o seu nome. E não só Josué, mas os anciãos, que acompanharam a ele no governo de Israel, e por meio de quem Deus fez grandes feitos diante dos olhos dos filhos de Israel. E Israel, mesmo assim, abandonou a aliança. Lembra que milagres, irmãos, não salvam ninguém? Lembra que grandes
não são poderosos o suficiente para converter o coração que Deus não convertera. Se Deus não trabalhar, se Deus não operar por meio do Espírito e da Palavra, jamais verão a alva. Israel era extremamente culpado, porque Josué tinha sido o grande líder, e os homens que o acompanharam, como Caleb, por exemplo, haviam conduzido o povo em piedade. O povo havia visto grandes feitos desde a saída do Egito até entrar em Canaã. Quando eles entraram em Canaã, você se lembra que Deus abriu o Jordão para que eles passassem a pés enxutos. E Deus fez com que a primeira cidade que enfrentaram em Canaã caísse sozinha, Jericó. Os israelitas só precisaram dar voltas na cidade e tocar em trombetas. E a cidade se autodestruiu, porque foi a intervenção de Deus, intervenção divina direta. Eles viram com seus olhos as coisas, mas eles abandonaram o Senhor. Eles são de fato culpados. O que o autor quer dizer aqui é que Israel é culpado diante de Deus. As evidências, e muitas, mostram isso, que eles tinham tudo para adorar a Deus, e mesmo assim, não obstante, negaram o Senhor. Você quer culpa sobre Israel? Mais culpa sobre Israel. Olha só o versículo de número 8. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. A idade de Josué, meus irmãos, é informada lá no último capítulo de Josué, no livro, capítulo 24. Lá nos é dito, no final do capítulo, que Josué morreu com 110 anos. Por questão aqui de curiosidade bíblica, história bíblica, é o mesmo tanto de idade que morrera também José do Egito. José também morrera com 110 anos, a mesma idade que Josué fora chamado pelo Senhor. E onde o sepultaram? Olha aí, versículo 9. Sepultaram-no no limite da sua herança. Josué era da tribo de Efraim. Efraim ficava encostadinho ali na tribo de Judá e Simeão. Ficava encostadinho ali, Efraim, ao sul de Canaã. Ele foi sepultado na sua herança, na tribo de Efraim, porque Josué era efraimita. Olha aí, e sepultaram no limite de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, que era a tribo de Josué, ao norte do monte Gaás. Até hoje o local onde Josué fora sepultado é conhecido, é uma cidade hoje de nome Tibné, a 27 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. Está a cidade onde Josué fora sepultado. Josué morre, e agora veja o que acontece. Versículo de número 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, ou seja, a geração de Josué, Caleb, Josué, todos eles foram ter com o Senhor, foram sepultados com os pais. Os pais aqui sempre é sempre uma referência aos crentes que morreram antes: Abraão, Isaac, Jacó. Foi aquela geração sepultada, aquela geração fiel. Aquela geração fiel, Deus lhes deu Canaã porque eles andaram no caminho do Senhor. Então aquela geração foi sepultada com seus pais, foi para o mesmo lugar dos pais, para o céu, para a presença de Deus. Por isso eu fico pensando, né? A hora da morte do crente é uma hora bendita, porque o crente sabe para onde vai. O crente sabe para onde sai. Ele está indo para o encontro com Cristo e para o encontro do seu povo, dos seus irmãos. Ele encontrará no céu Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Esther, Ruth, Neemias, Esdras, Pedro, Tiago, Judas, Tadeu, tantos homens, tantas mulheres piedosas. E lá estarão também aqueles que vieram antes de nós, nossos avós crentes. Nós sabemos para onde estamos indo. Estamos indo para a glória com Cristo, a glória dele. Estamos indo para o nosso povo, o povo do reino de Deus, os nossos pais na fé. Abraão era o nosso pai na fé. Nós vamos nos juntar a eles pela graça de Deus. É para onde a geração de Josué foi. Veja aí, também foi congregada a seus pais todos. Olha que maneira bonita de falar, né? Não é morreu. Aqui é um eufemismo, né? Foi congregada a seus pais aquela geração. No céu está a congregação dos santos. Onde estão os santos que já morreram? Estão congregados no céu. Já tem uma igreja. Ah, que maravilha. A igreja do céu, irmãos, olha, a igreja aqui da terra é uma bênção. A igreja do céu. Aqui da terra Deus tem abençoado.
mas a do céu é incomparável. E aquele que morre tem entrada na vida eterna para congregar com os santos no céu. Que maneira que a Bíblia descreve a nossa morte? Nós vamos congregar diante de Cristo no céu, esperando o seu retorno triunfante para vir juntamente com Ele. Por isso que Jesus diz que o crente deve estar seguro tanto da sua morte, porque aquele que morra, ainda que morra de Jesus, que crê em mim, viverá eternamente. Veja aí, foi também congregado a seus pais toda aquela geração. Agora veja, e outra geração após ele se levantou. São os filhos dos que entraram em Canaã. Essa geração não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Deixa eu lhes falar uma coisa aqui, irmãos. Quando o texto fala que não conhecia, o hebraísmo aqui, não é não conhecer de não ter informação. Então alguém pode sair encontrar você na rua e te perguntar: você conhece a rua tal? Você diz: não conheço. Você não tem informação sobre, você não tem nenhum conhecimento, nenhuma informação, algo cognitivo que você saiba, que você conheça. Você diz: eu não sei. E não saber para nós é falta de informação, é nunca ter ouvido. Não conheço, não sei. Do hebraísmo, não. O não conhecer aqui não é não ouvir. O não conhecer aqui é muito pior do que ignorância. O não conhecer aqui, André, Felipe, Eliane, o não conhecer aqui é, ainda que tenha sido ensinado, desprezou-se. Ele sabia o que era Yahvé. Josué os lembrou muitíssimas vezes. Caleb, os anciãos que Deus deu a eles, mas eles desprezaram o conhecimento, eles não quiseram saber. Essa é a ideia. Acontece conosco muitas vezes, pode acontecer conosco, se Deus não nos guardar. Você sabe o que você tem que fazer, e eu também sempre tenho que fazer diante da lei do Senhor. Mas o que nós fazemos na hora que chega o momento de fazer? Nós deixamos de lado. Ou seja, nós conhecemos cognitivamente, nós sabemos, nós já fomos informados sobre a lei, só que chega a hora de aplicar, nós colocamos de lado, nós desprezamos o conhecimento. É isso que o texto está dizendo. Não é que eles não tinham sido ensinados, mas embora tenham sido ensinados, desprezaram o conhecimento. Essa é a ideia. Então eles são mais culpados ainda, porque sabendo, não deram valor devido. Essa geração esqueceu-se propositalmente, voluntariamente, esqueceu-se de Deus. Por que quis? Não porque não foram informados. Ok? Veja aí o versículo de número 11. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Esse termo aí que o texto usa, mal perante o Senhor, será um termo repetido durante toda a história de Israel, inclusive na monarquia, dos reis. Lembra-se que quando você lê os livros de 1ª e 2ª Crônicas e 1º e 2º Reis, você sempre vai encontrar a seguinte frase: e fez o rei o que era mal perante o Senhor. Essa é uma desdita que vai acompanhar Israel, e infelizmente nos acompanha até hoje. E fez, mesmo sabendo, e fez o que era mal perante o Senhor. Vai acompanhar a história também dos Juízes, do livro. Olha aí, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. O que são os Baalins? É óbvio que você já deve estar pensando aí que é alguma coisa que se refere a Baal, e você está certíssimo. Baalins eram as divindades locais que recebiam o nome de Baal. Daí, por causa da pluralidade de Baals, de muitos Baals, Baalins. Quer ver, por exemplo? Baal Peor era um deus, Baal significa senhor, marido. Baal Peor era o senhor de Peor. Baal Gad era o senhor de Gad. Baal Zebu, lembra? Beelzebu. Baal Zebu era o deus da região de Ecrom. Então todos esses Baals, por causa da pluralidade, foram chamados de Baalins. Muitos deuses falsos adorados em Israel. Então seguiram atrás dos Baalins, dos vários Baals, das diversas localidades. Ok? Veja aí, versículo 12: deixaram o Senhor, serviram a deuses falsos e deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. Bom, o leitor está lembrando a bondade de Deus
e fazendo contraponto à infidelidade e maldade dos israelitas. Deixaram o Senhor, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram. E assim, irmãos, acabou aí. Não podia acabar aí. Porque talvez o ímpio, talvez se eu fosse um ímpio e tivesse lido esse texto, eu ia desejar que o texto acabasse, o versículo acabasse aí. E foram e desprezaram o Senhor, que os tiraram da terra do Egito, e serviram aos deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e ponto final. Mas não é. E os adoraram, e aí vem uma implicação natural da adoração a falsos deuses. E provocaram o Senhor a ira. A ira do Senhor é manifesta sobre toda a iniquidade, sobre todo o pecado praticado na terra. Lembra do apóstolo Paulo em Romanos? Ele vai dizer assim: pois a ira do Senhor se manifesta entre os homens por causa dos pecados desses homens. Um teólogo disse que a ira, o pecado é como um imã que atrai naturalmente a ira de Deus. Quando nós pecamos, nós estamos atraindo para nós o castigo de Deus. Nós estamos chamando, como se clamando para que Deus nos castigue, porque o pecado faz isso. Então não termina o desenho, adoraram os Baals e tudo, e continuam. Não. Adorando os Baals, provocaram o Senhor a ira. Porque esse é o resultado do pecado, a ira de Deus. O pecado atrai a ira de Deus. Veja só o versículo de número 14, melhor, 13. Vamos ler juntos o 13? Leiamos. Porquanto deixaram Baal, era o Senhor, chamado Senhor e marido, e havia as divindades regionais, como nós vimos, né? Baal Peor, Baal Gad, Baal Zebub. Havia as divindades territoriais de Baal, o marido. A tradução é marido, Senhor. Mas Astarote era mulher de Baal, era a deusa pagã. É interessante que todo paganismo tem uma deusa. A gente pode pensar no romanismo, no catolicismo romano, que eles também têm a deusa deles, porque são uma religião pagã. O catolicismo romano é uma religião pagã, tá? Não é religião cristã, é pagã. Porque eles têm a deusa deles. Qual é a deusa deles? Maria. Maria é a deusa deles. Quando Constantino oficializou o cristianismo como religião do império, todo mundo virou cristão. Não era questão de converter-se. Você tem que ser porque é a religião do imperador. E acabou. Mas eu não conheço nada do cristianismo, não estou lendo a Bíblia. Não tem problema, você vai ser cristão porque o imperador mandou. E todo mundo virou cristão. Então os templos lotaram-se de pessoas que nem crentes eram, mas tinham que estar ali porque agora a religião oficial era o cristianismo. Só que essas pessoas vieram de um contexto paganizado, onde havia um contexto panteísta, um contexto de vários deuses. Mas aí, quando eles tiveram contato com a religião cristã e começaram a ver os sacerdotes falando de um Deus só, eles acharam que era muito chato. Mas a nossa religião tinha tantos deuses, tinham deusas também para atender as demandas das mulheres, das feministas. E a nossa religião não tem uma deusa. Vamos caçar aqui uma deusa para nós. Olha, uma mulher aqui, a mãe de Jesus, ela é a mãe de Deus, ela será a nossa deusa. Daí então institui-se a mariolatria, que é a adoração a Maria. Mãe de Deus, rogai por nós. Isso é uma blasfêmia, irmãos. Paulo vai dizer que só há um mediador, só há um meio de chegar-se a Deus: Jesus Cristo, homem. Então há paganismo no nosso meio ainda. Ainda há paganismo, não só de Israel, não é só Astarote, mas é Maria e as demais divindades que se apresentam sem autoridade nenhuma e aprovação bíblica. Isso é idolatria contemporânea. E você e eu temos que parar de falar: não, isso é cristianismo também. Nada tão longe de cristianismo quanto isso. E blasfemo, porque tira a honra de Deus do lugar que lhe é devido, ou lhe é devido. Mas veja mais: e serviram a Baal e Astarote, a esposa de Baal. Astarote é chamada assim. A Astarote era a deusa da fertilidade. É por isso que os cultos
em Canaã, os cultos dos cananeus são de teor altamente sensual e imoral. Os cultos entre os cananeus acabavam em orgias, em bacanais, porque Astarote é a deusa da fertilidade. Então havia orgias sexuais entre os adoradores, e é neste meio que Israel está envolvido. E veja que não é diferente do nosso meio. A nossa cultura, ainda mais a brasileira, é altamente sensualizada. Tudo nosso é sensualizado. Você vai colocar um outdoor sobre um produto, vai ter que ter uma mulher seminua. Você vai fazer uma propaganda de pasta dental, você tem que ter alguém beijando. Tudo é sensualizado. Aí na igreja começa a ter dança. As mulheres que vêm à frente da igreja para dirigir o pastor sempre estão com roupas muito indecentes em muitas igrejas. Tudo é sensualizado dentro da igreja. Não é diferente no contexto de Israel entre os cananitas. Havia essa cultura sensual como há hoje. Mas vamos lá. Versículo de número 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu, por isso e com razão, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Meus irmãos, aqui não quer dizer que o Senhor Deus fora incapaz de proteger Israel. Isso fica bem claro aqui, né, Luci? Meu irmão Mateus Guilherme. Isso fica muito claro aqui, Edna. Não é que Deus não tinha mais, Elisa, poder de guardar o seu povo, embora o povo está sendo vencido e espoliado pelos povos pagãos. Nada disso, Carol. A ideia aqui é que Deus está entregando Isabel, Carlos e Denise. Está entregando esses homens pecadores nas mãos dos povos pagãos, para que esses povos sejam, na mão de Deus, a vara pela qual Deus admoesta seu povo. Deus é tão soberano que Ele usa os ímpios para corrigir o seu povo. Imagine uma situação. Uma pessoa está afastada da igreja, de lar evangélico, mas está afastada da igreja há muito tempo. Um jovem. Aí ele vem sido lembrado pelos seus pais que é preciso estar na casa de Deus, que Deus guarda, mas ele tem se esquecido disso, se desprezado dessas coisas. Até que ele chega em casa um dia à tarde, tarde da noite, e ele é abordado por um assaltante, um ladrão. E o ladrão, como nós estamos vendo hoje em dia, nas reportagens, ele tenta roubá-lo, e ele resiste um pouco, e o ladrão tenta apertar o gatinho falha, ele quase morre, e chega alguém, o ladrão assustado corre, e ele quase perde aquele jovem, quase perde a vida naquele dia. Deus pode, não quer dizer que Deus tenha que fazer isso, mas Deus, na soberania dele, pode usar o ladrão que está errado, que está fazendo algo no qual não se arrepender, Deus o punirá também, através dos agentes legais, ou através dele mesmo, de intervenção direta. Será punido aquele assaltante, mas Deus pode usar o assaltante para despertar o jovem a consagrar-se de novo. Não é toda pessoa que passa por isso que se consagra, porque Deus tem que querer que isso aconteça. Ok? É toda pessoa que é assaltada, tem um problema de saúde, um câncer é curado, que vai automaticamente se consagrar a Deus. Não é assim. Deus tem que querer usar isso para a glória dele. Mas Deus pode usar até mesmo a mão do ímpio. O ímpio nem conhece a Deus, sabe? Mas na impiedade que ele pratica, Deus pode encaminhá-la, direcioná-la para o bem-estar do seu povo. É o que está acontecendo aqui. Deus vai corrigir Israel, entregando-o nas mãos dos povos pagãos da terra de Canaã. Deus vai fazer isso para corrigir Israel. Ainda assim, Deus é bom, porque não é para destruir Israel, é para servir de correção, de vara. E a disciplina da mão do Pai, ainda que traga dor a princípio, é sempre boa, porque visa a correção. Todo pai que é um filho, cedo o disciplina. O filho que não é disciplinado é porque não é filho, é bastardo. Bastardos não são disciplinados por pais, filhos é que o são. Por isso Deus vai usar os ímpios de Canaã para disciplinar o seu povo. E não é Deus ainda assim amoroso? Veja como Deus é amoroso. Você está lendo um texto de juízo de Deus, que está assim: e Deus decidiu entregá-los, e Deus decidiu que os deuses dos cananitas seriam para Israel um laço, e você está vendo juízo, mas aí no momento, em um lugar, uma festa
usar aquele juízo para salvar o seu povo do pecado, para alertar o seu povo, para fazer ele reviver e clamar a Deus, e Deus enviará os juízes para libertá-los. Mas Deus usa até a sua vara para que isso seja feito. Meus irmãos, a melhor coisa, a coisa mais bendita é nós pertencemos a Deus pela graça. Porque nós sabemos até quando Ele nos corrige com sua vara, é porque nos ama. E nós devemos preferir, meus irmãos, sempre nós devemos preferir a vara de Deus, a correção de Deus, do que uma vida entregue e dissoluta no mundo. Nós devemos clamar, Senhor, para que eu não vá, que eu não me entregue à perversidade, ao pecado, Senhor, usa da sua vara quando necessário, para que a minha vida seja recuperada. A vara de Deus, para os filhos dele, é um instrumento de bênção, não apenas de punição, é um instrumento, acima de tudo, de remissão, de redenção, de conserto. É o que Deus pretende. Tanto nós vamos ver isso. Olha só, o versículo de número 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra Israel para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Agora veja, suscitou o Senhor juízes. Olha como Deus é gracioso. Podia ter abandonado aquele povo, pecou, agora que pague. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Deus é misericordioso. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Deus ouve a oração do povo pecador, o povo em pecado, o povo merecendo a destruição, clama a Deus, e Deus levanta juízes para livrar Israel. Os juízes aqui não são juízes que de fato habitam no tribunal ou ouvem reclamações e tomam decisões legais sobre elas. Não, aqui a ideia de juízes são líderes político-militares que libertam através da espada Israel da opressão e da ameaça estrangeira. Então, os juízes aqui, irmãos, o livro de juízes, depois tem um juiz que está sentado na cadeira, aí traz uma demanda para ele e decide legalmente sobre, faça isso, não faça aquilo, isso está errado. Não, aqui são os juízes, são os líderes militares, são pessoas que vão levantar Israel como exército e vão livrar Israel da mão dos opressores estrangeiros. É nesse sentido que nós devemos entender os juízes aqui do livro, ok? Continuando, versículo de número 17. Mesmo assim, olha aí a constância. Lembra que eu falei? O povo peca, Deus tem misericórdia, manda juízes, os juízes morrem, o povo volta a pecar. E aí, consecutivamente, esse ciclo. Olha o versículo 17, vamos ver juntos? Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, para fazer a associação do casamento, porque a aliança de Deus com o seu povo é uma aliança de amor e fidelidade, é a união do casamento. É por isso que o casamento é para Deus um exemplo próprio da relação de Cristo e a igreja. Paulo vai fazer essa associação. Assim, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, sede submissas ao vosso marido como a igreja é a Cristo. Paulo faz essa associação porque é muito própria. A ideia de prostituir-se é abandonar o casamento, é trair o seu marido, o seu senhor com outro, que você não pertence a ele, e assim desonrá-lo, prejudicá-lo, manchar o nome dele. Essa é a ideia aqui. Há uma prostituição espiritual. Toda vez, meus irmãos, que nós damos ouvido ao nosso velho homem, que nós pecamos, nós estamos nos prostituindo espiritualmente. Nós somos adúlteros. É por isso que Tiago, no capítulo 4, vai dizer assim, na sua carta do Novo Testamento, dirá assim: infiéis, que a palavra no grego ali é adúlteros. Adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo, o amor ao mundo, é inimiga de Deus? Ou você está com o marido, ou está com outro homem. Se você estiver com outro homem, você está desonrando o marido, se torna inimigo dele. E a Bíblia diz: não terá misericórdia no dia da vingança. O marido traído não terá misericórdia no dia da vingança. Se os homens ouvissem isso, né, no dia da tragédia que acontece aí com vingança de pessoas traídas, que a Bíblia diz: o marido traído não terá misericórdia no dia da vingança. Então veja, Deus é traído por Israel. Israel se prostituiu espiritualmente e fisicamente também, porque deitaram-se com as cananitas, com as filhas de Canaã.
Então, meus irmãos, Deus era bondoso com eles. Deus levantava juízes, mas o povo se desviava rapidamente e se prostituía com outros deuses. Veja que o autor está fazendo um contraste sempre aqui com a fidelidade e bondade de Deus e com a rebeldia, maldade e infidelidade de Israel. O que Israel merecia e como Deus os tratou de maneira misericórdia, mesmo castigando-os, os tratou de maneira misericordiosa. Veja aí, versículo 18, caminhando no final. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor, olha, se compadecia deles. Eles não mereciam, mas o Senhor se compadecia deles ante os seus inimigos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. É interessante que aqui a gente vai ver no estudo mais sequencial de Juízes, que o texto 17 revela uma coisa preciosa. Contudo, não é versículo 18 melhor. Quando o Senhor ressuscitava juízes, o Senhor era como juiz. Meus irmãos, a força não estava no juiz, a força estava no Senhor. Assim como a força não estava em Josué, a força estava no Senhor de Josué. É interessante que nós veremos que os juízes eram homens que tinham muitas falhas, tinham medos. Lembra de Sansão? Sansão era um meninão, era imaturo. Sansão vivia brincando com a morte, com o pecado, flertando com o pecado. Mas Deus usou aquele homem falho para livrar Israel dos filisteus. Deus usará homens falhos como nós somos, porque a glória é dele. Então você pode se colocar, mesmo com as suas falhas, na mão de Deus, porque é Deus quem livra por meio de homens falhos. Deus levanta pastores da igreja que são imperfeitos, são homens como vocês são homens. São homens que têm dificuldades e lutas, mas Deus os levanta e os capacita para realizar o seu propósito. Quem está agindo por meio deles é quem merece toda a glória, é Deus. E assim como os juízes. Tanto que diz aqui, quando o Senhor ressuscitava os juízes, o Senhor era o juiz, porque o Senhor é que estava libertando Israel. Versículo 19. Sucedia, porém, que quando falecia o juiz, ou falecendo o juiz, reincidiam. Está vendo que o choro lá não era verdade? Lembra do choro lá no início? Ele não era verdade porque, olha aí, reincidiam e se tornavam piores que seus pais. Lembra do que Jesus falou de manhã para a gente no texto? O estado do homem que ficou neutro com relação à posição que devia tomar, tornou-se pior do que o primeiro. Olha aqui de novo. Olha para a Bíblia falar uma coisa só. Olha aí. Reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servidos e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Eles não abandonavam os seus caminhos maus. Mesmo o Senhor levantando os juízes, mesmo o Senhor sendo misericordioso, eles não deixavam os seus caminhos maus, eram obstinados, de duro coração. Versículo 20. Pelo que a ira do Senhor justamente se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não me deu ouvido, ou não deu ouvido a minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Olha o motivo, para por elas, por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Veja aqui de novo, Dani, Denise, Luiz, meu irmão, minha irmã Graça, meu querido Roberto, Paulo aqui, o Diácono, Valerão. Veja como Deus é bondoso aqui, André. Veja como Deus é bondoso. Ele quer dar mais uma chance a Israel. Ele podia destruir Israel. Basta. Vocês tiveram o tempo da peregrinação do deserto. Eu coloquei vocês em Canaã. Eu venci os povos todos em Canaã. Agora basta. Agora eu vou destruir vocês. Não. Eu vou castigar vocês. Eu vou usar navalha para correção. Mas para pôr vocês à prova. Eu vou dar mais uma chance. Eu quero ver quem guardará o meu caminho. Olha só como Deus é bom. Quantas vezes Deus podia ter nos destruído? Quantas vezes Deus podia ter deixado aquele pecado nosso ter uma implicação maior que nós imaginávamos que daria? Deus deu fim ao caso. Como Deus é misericordioso e como nós somos rebeldes, como Ele é bondoso e como nós somos ingratos, como Ele é amoroso e como nós somos maus. Como tão grande a distância do Deus verdadeiro para nós pecadores. Deus sempre é bom, ainda quando Ele pune.
Ele é bom, Ele é tardio em irar-se e de grande clemência. Eu vou colocar os povos de Canaã como um açoite em Israel, mas farei isso para pôr Israel à prova, não para destruí-lo, mas para pô-lo à prova, para ver se guarda os meus caminhos. Mais uma chance que está dando. Versículo 23, terminando. Vamos ler juntos? E terminamos aqui e passamos para as aplicações. Leamos. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou. Por isso, irmãos, o Senhor não expulsou as nações, não as destruiu logo, para que por meio das nações pagãs Deus provasse o seu povo. Não é maravilhoso ver que tudo está na mão do Senhor? Tudo está na mão dele, até os nossos inimigos, até aqueles que querem nos prejudicar, e às vezes conseguem, viu? Temporariamente nos prejudicar. Tudo isso faz parte do plano de Deus para o nosso aperfeiçoamento, para que nós sejamos aprovados depois de provados. Até mesmo os nossos inimigos, que às vezes nos açoitam por nossos pecados, por nossas falhas. Deus levanta a gente para fazer o mal para a gente aprender a fazer o bem. Mesmo assim, o Senhor está envolvido em todo o processo. Ele não abandona o seu povo, quando mesmo está castigando o seu povo. O que nós aprendemos aqui que deve ser aplicado em nossa vida? Primeiro, é preciso, irmãos, atenção, é preciso ter verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é apenas choro ou lamento, mas arrependimento é decidir pela graça de Deus e seu poder não pecar mais, não voltar àquele pecado. Arrependimento é isso, não é choro. Israel chorou naquele dia, Israel sacrificou a Deus, mas o que a Bíblia diz? Eles reincidiram nos seus maus caminhos. Eles não se arrependeram, eles fingiram que se arrependeram. Você pode enganar o pastor quanto ao seu arrependimento, e o pastor pode enganar a sua igreja quanto à sua conversão, mas a Deus, nem o pastor, nem a igreja enganam. A Deus ninguém pode enganar. Deus quer arrependimento verdadeiro. Deus quer que você e eu decidamos não voltar mais àquele pecado e confiamos no poder dele e nos esforcemos. E como Paulo diz, que esmurremos o nosso corpo para sermos encontrados irrepreensíveis. Que o nosso corpo sofra o deixando o pecado, mas que nós sejamos santos, porque para isso, pela graça, fomos chamados para sermos santos. Arrependimento é mais do que choro. Segundo, meus irmãos, quando Deus levanta líderes fiéis ao seu povo, isso é uma bênção de Deus. Deus levantou Josué, Deus levantou Caleb, Deus levantou os anciãos, Deus levantaria os juízes, porque Deus ama o seu povo. Meus irmãos, um povo sem liderança é um povo perdido. Você ora pela sua liderança? Você ora pelos seus presbíteros? Você ora pelo seu pastor? Você ora pelos seus diáconos? Você ora pelo seu pai, pela sua mãe? Você os tem como líderes? Você ora por eles? Você acha que eles são imbatíveis? Você acha que eles não têm condição nenhuma de caírem em pecado? Por isso você não precisa nem orar por eles. É só eles que têm que orar por vocês, por você. Mas você não precisa orar por ele. Você deve orar por ele sim. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, em suas cartas, sempre diz assim: irmãos, por fim, orai por nós. O apóstolo Paulo pediu: irmãos, orai por nós, para que nos seja dado coragem de proclamar a palavra de Deus. Irmãos, orem pelos seus líderes. Líderes são uma bênção na igreja. Ter bons líderes é um tesouro, um dom de Deus na igreja, mas é Deus que pode sustentá-los apenas. Então que Deus use você para orar pelo seu pastor, orar pelos seus presbíteros, orar pelos seus diáconos, orar pelos seus pais, para que Deus os mantenha. Porque é uma bênção na igreja quando Deus levanta os seus juízes para direcionar a igreja. É uma bênção. Tem muita igreja pagando muito, sofrendo muito, irmãos, por terem líderes não piedosos, sequer crentes, dirigidos. Tem líderes da igreja, líderes entre aspas, que são assaltadores da igreja, lobos vestidos de cordeiros. Quando você, pela graça, tem uma igreja que tem um líder que Deus tem conservado, agradeça a Deus e ore por ele para que Deus mantenha.
ele necessita da sua oração. Terceiro, as ações dos ímpios não frustram o desígnio de Deus, antes servem ao seu propósito. Olha que maravilha. Está no seu trabalho lá, você está no seu trabalho, aí uma pessoa que não conhece o Senhor te levantou para te prejudicar. E conseguiu te prejudicar. Conseguiu. Ele trabalhou tanto na sua empresa lá contra você, que você foi mandando embora. Aí eu pensando, Deus não pode estar comigo nisso. Por que Deus não me defendeu? Deus não defende a causa justa. Por que eu saí aqui prejudicado? É porque Deus não te queria. É porque Deus vai te redirecionar. Uma coisa é você sair do emprego, eu e você saímos do emprego por incapacidade, por fazer coisas erradas. Isso coloca a parte. Deus não tem nada com isso não. Você está saindo e eu também que merecer. Nada com isso. Agora, quando você sai por uma perseguição injusta, Deus está movendo a mão do ímpio para te dar um caminho melhor. Todo crente que sofre na mão de um ímpio, Deus tem o controle da ação do ímpio para talhar o crente, para aperfeiçoar. Deus entregou o seu Filho na mão dos ímpios para que o seu Filho redimisse o seu povo. Deus estava no controle de tudo. Quando o ímpio te prejudicar, quando alguém tentar o mal contra você, e pode ser que até temporariamente consiga realizar, não se esqueça que Deus tem tudo sob controle e tudo que acontece coopera para o bom propósito de Deus na vida daqueles que o querem. Quarto e último, Deus é quem nos disciplina, irmãos, para o aproveitamento. Meus irmãos, nós devemos preferir ser, de fato, disciplinados por Deus, ter a vara de Deus para nos fustigar, do que estarmos livres, soltos no mundo, caminhando no inferno. Às vezes Deus usará da vara dele, às vezes Deus usará o ímpio com a vara dele, para te livrar do caminho da morte. Sendo Deus quem nos dá a vara, que assim seja. Eu prefiro apanhar do meu pai do que apanhar dos de fora. Quando eu era menino, quando meu pai me corrigia, eu sei que ele fazia isso para que a polícia não tivesse que me corrigir. Eu prefiro apanhar do meu pai do que apanhar de quem eu não conheço. Eu prefiro apanhar dentro de casa do que apanhar publicamente. Deus, quando Ele nos castiga, Ele castiga para o nosso bem, porque é um Pai que ama. Ele quer, assim, nos livrar da alma, Débora e Vera, minha irmã, minhas irmãs. Ele quer, assim, nos livrar da alma da morte. Que Deus abençoe e nos guarde. Amém. A mighty fortress is our God.